E vamos para mais um Relatos. E temos aqui hoje seis golpes que 6 pessoas diferentes caíram e que o golpista se deu bem. Ou seja, as pessoas ficaram na pior. Vamos iniciar aqui com o primeiro relato. Esperei 8 anos pela justiça e caí no golpe mais caro da minha vida. Meu nome é Maria, tenho 56 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi da pior forma possível, é que um golpe não acontece porque a pessoa é inocente. Ele acontece porque o golpista sabe exatamente o momento que você está mais vulnerável. No meu caso, bastou uma ligação de 10 minutos para eu perder praticamente tudo que eu construí ao longo de anos de trabalho. Tudo começou 8 anos antes. Eu havia entrado com um processo contra uma empresa que eu trabalhei por muito tempo. Não vou entrar em detalhes porque ainda dói lembrar de toda aquela situação, mas a ação envolvia uma indenização realmente alta. Meu advogado sempre foi muito transparente comigo. Ele dizia que esses processos demoravam, que a empresa recorria de tudo que era jeito e eu precisava ter paciência. E eu tive. Passei anos acompanhando cada movimentação pelo site do tribunal. No começo eu olhava quase todos os dias. Depois, uma vez por semana, com o tempo fui perdendo as esperanças. Sempre que perguntava ao advogado, a resposta era praticamente a mesma. Ainda estamos aguardando. Até que numa terça-feira de manhã, meu celular tocou. Era um homem muito educado que se apresentou como funcionário do escritório do meu advogado. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele sabia tudo sobre mim. Meu nome completo, meus documentos, o número do processo, o nome da empresa que eu estava processando, até o valor aproximado da indenização ele mencionou. Naquele momento, eu não tive motivo para desconfiar. Ele disse a frase que eu esperava ouvir havia quase 8 anos. Dona Maria, saiu a decisão definitiva. A senhora ganhou a ação. Na hora eu comecei a chorar, parecia que um peso enorme tinha saído das minhas costas. Eu já fazia planos na minha cabeça. Quitaria o restante da minha casa, ajudaria minha filha a terminar o restante da faculdade dela e guardaria um pouco para minha aposentadoria. Só que ele continuou falando. Disse que antes da transferência do dinheiro existiam algumas custas finais do processo e um imposto obrigatório para a emissão do alvará judicial. Segundo ele, isso acontecia em valores mais altos e precisava ser pago antes da liberação. O valor era um absurdo, mais de 40 mil reais. Na hora respondi que não tinha aquele dinheiro. Ele então ficou em silêncio por alguns segundos e disse algo que hoje percebo que foi calculado para me impressionar. Dona Maria, eu não posso obrigar a senhora a pagar, mas se isso não for feito hoje, o processo volta para análise e a senhora pode esperar mais alguns meses ou até anos para poder receber. Na minha cabeça só existia uma coisa. Depois de esperar 8 anos, eu não podia perder tudo por causa de um pagamento. Transferi praticamente toda a economia que eu tinha. Mesmo assim, ainda faltava dinheiro. Expliquei a situação. Foi então que ele sugeriu que eu fizesse um empréstimo, dizendo que era algo comum, já que poucas horas depois eu receberia uma quantia muito maior. Olha como a nossa cabeça funciona quando está emocionalmente envolvida. Aquilo passou a fazer sentido para mim. Entrei no aplicativo do banco, fiz o empréstimo. Assim que o valor caiu na conta, transferi tudo. Ele agradeceu, disse que até o fim da tarde o dinheiro estaria disponível e encerrou a ligação. Passei o restante do dia olhando o aplicativo do banco. Nada. Pensei que pudesse atrasar um pouco. Esperei até o início da noite. Como o dinheiro não apareceu, resolvi ligar para o meu verdadeiro advogado apenas para perguntar se existia algum horário específico para essas liberações. Eu nunca vou esquecer o silêncio que ficou do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, ele perguntou: Maria, quem pediu esse dinheiro? Contei toda a história e, quando terminei, ouvi a frase que fez minhas pernas perderem a força: Maria, seu processo ainda nem foi julgado. Naquele instante, eu senti um frio tão grande que achei que fosse desmaiar. Corri para um banco, tentei cancelar as transferências, fui à delegacia, mas já era tarde. O dinheiro tinha desaparecido em contas de laranjas. Perdi praticamente todas as economias da minha vida. E como se isso não bastasse, fiquei com um empréstimo enorme para pagar durante anos. Depois descobri que os responsáveis tinham conseguido informações do meu processo e usavam exatamente esses dados para convencer as vítimas. Hoje, continuo pagando parte daquela dívida. Meu processo verdadeiro ainda está na justiça e toda vez que meu telefone toca com um número desconhecido, meu coração dispara. Se alguém tivesse me contado essa história alguns anos atrás, eu provavelmente diria que jamais cairia num golpe desses. Hoje eu sei que qualquer pessoa pode cair, principalmente quando o outro usa justamente o sonho que você esperou durante tantos anos para poder realizar. Velho, aqui é um negócio complexo, porque assim, ó, na maioria dos casos, quando alguém. O que a gente pensa é o seguinte: se alguém liga pra gente e sabe praticamente todas as nossas coisas, seja contas de, sei lá, do processo, o nome completo, todos os dados, né, RG, CPF, enfim, e a pessoa fala: "Não, a gente só precisa disso aqui para finalizar". E, assim, querendo ou não, quando você tá precisando, você faz qualquer coisa. E é aí que eles ganham vantagem, cara. Aí que eles ganham vantagem. Eu tenho um caso próximo na família que, né, sofreu algo parecido. Não chegou a realizar um empréstimo, mas que, fez algo parecido. E assim, é complicado. É complexo, cara, é complexo. Inclusive, aconteceu uma coisa aqui comigo, essa semana até, semana passada, na verdade, que foi o quê? Me ligaram, eu tenho um número, todos os meus números são numa operadora específica, me ligaram para poder trocar, né, para
uma outra operadora fazer a portabilidade e disseram que tinha uma vantagem muito grande e tudo mais. E o cara, eu falei, não, tudo bem, me manda aí pelo WhatsApp, enfim. Só que começou uma insistência muito grande, com uma promoção boa demais. Eu fiquei com o pé atrás, falei, velho, isso aqui tá estranho. Vou parar de responder por enquanto e vou ligar lá na operadora, confirmar que existe esse plano realmente. Aí passou uns 3, 4 dias, eu liguei na operadora, todo mundo enchendo o saco pra poder fazer, assinar contrato. Liguei na operadora. Aí, vamos dizer aqui pra vocês poderem entender que o plano pra mim era, tipo assim, ia ser, sei lá, 25 gigas de internet por R$ 29,90, com tudo ilimitado, WhatsApp, Instagram, tá. Aí eu falei: "Velho, tá bom, tá muito bom, mas ainda assim não tá passando uma imagem de diferente". E assim, não era pro meu CPF, era pra empresa, era pro CNPJ, então eu acreditei que, pô, por ser CNPJ, possa ser realmente que exista isso. E aí eu liguei. Não existe esse plano, gente. Não existe esse plano. Então o cara queria ganhar vantagem em cima de mim também. Então, se não ficar esperto, a coisa é séria. Vamos agora para o segundo relato, quando ele começa aqui, ó. Achei que tinha encontrado o carro dos meus sonhos, mas era o golpe mais bem planejado que eu já vi. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos e sempre fui apaixonado por carros. Durante quase 4 anos, guardei dinheiro para trocar o meu primeiro veículo por um mais novo. Não queria um financiamento alto, nem prestação que tirasse meu sono. Meu plano era juntar uma boa entrada e comprar um carro usado, mas em ótimo estado. Pesquisei durante meses. Todos os dias antes de dormir, eu entrava no site de vendas para poder comparar os preços e ver se aparecia alguma oportunidade. Depois de tanto tempo olhando os anúncios, eu já sabia quanto valia o modelo do carro que eu queria, por isso estranhei quando eu encontrei um anúncio quase R$ 20.000 abaixo da tabela. Minha primeira reação foi pensar que era golpe. Mesmo assim, resolvi mandar mensagem. O vendedor respondeu praticamente na mesma hora. Era extremamente educado e escrevia de forma muito natural. Disse que estava se divorciando e precisaria vender o carro rapidamente porque faria divisão de bens com a esposa. Inclusive comentou que preferia vender um pouco mais barato do que passar meses discutindo na justiça. A história fazia sentido. Pedi mais fotos, ele enviou dezenas. Depois mandou vídeos do carro funcionando, o motor ligado, o painel sem nenhuma luz de defeito e até detalhes dos bancos e dos pneus. Como ainda fiquei desconfiado, pedi uma videochamada, ele aceitou na mesma hora, andou em volta do carro mostrando tudo. Abriu o capô, mostrou o documento, ligou o ar-condicionado, até acelerou o carro para poder ouvir o motor. Naquele momento pensei, se isso for um golpe, esse cara merece um Oscar. Combinamos de nos encontrar no sábado pela manhã porque ele morava em outra cidade, cerca de 300 quilômetros da minha. Na sexta-feira à tarde, porém, ele me ligou. Parecia um pouco nervoso. Disse que outro comprador tinha aparecido, oferecendo o valor integral do anúncio, e queria fechar negócio caso eu não demonstrasse interesse imediatamente. Expliquei que estava indo buscá-lo o carro no dia seguinte. Foi então que ele disse uma frase que acabou me convencendo. Se você fizer um sinal de R$ 15.000 agora, eu cancelo a negociação com outro rapaz e seguro o carro exclusivamente para você. Na hora eu fiquei dividido. Por um lado, sempre ouvi dizer que não se faz transferência antecipada para pessoa desconhecida. Por outro lado, o homem tinha me mostrado o carro por vídeo, os documentos, o endereço da casa dele até o rosto. Além disso, eu pensei comigo mesmo que ninguém faria todo esse teatro por causa de um golpe. Respirei fundo, abri o aplicativo e fiz a transferência. Assim que enviei o comprovante, ele agradeceu e confirmou nosso encontro às 9 da manhã. Dormi muito feliz. Achava que finalmente teria o carro que sonhava há tantos anos. Saí cedo de casa e dirigi quase 4 horas até o endereço combinado. Quando cheguei, encontrei exatamente a casa que apareceu nos vídeos, inclusive o carro estava na garagem, estacionado. Naquele instante pensei que toda a minha desconfiança tinha sido exagerada. Toquei a campainha, um senhor abriu o portão, perguntei pelo vendedor, ele franziu a testa, mostrei a fotografia, mostrei a conversa, mostrei o anúncio, o homem ficou completamente sem entender. Foi então que ele me disse algo que fez meu estômago gelar. Aquele carro é meu, mas nunca esteve à venda. Eu fiquei sem reação. Ele respirou fundo e respondeu que eu já era a terceira pessoa que aparecia ali naquela semana. O anunciante tinha copiado um anúncio antigo que havia publicado meses antes, quando estava pensando em vender o veículo. Usaram todas as fotos, todos os vídeos, criaram um perfil que não era verdadeiro e aplicavam o mesmo golpe em todas as vítimas. Enquanto eu conversava com o verdadeiro proprietário, tentei ligar para o vendedor. O telefone já estava desligado, as mensagens não chegavam mais, o perfil tinha desaparecido. Corri para a delegacia, registrei o boletim da ocorrência e entreguei todos os comprovantes, mas o dinheiro já havia sido pulverizado em diversas contas bancárias. Nunca mais consegui recuperá-lo. O que mais me revolta é que eu não fui imprudente. Pesquisei, conferi os documentos, fiz chamada de vídeo, conversei durante dias e hoje, sempre que alguém me mostra um carro muito abaixo do preço de mercado, lembro daquele sábado. Aprendi da pior forma possível que o golpe mais perigoso não é aquele que é cheio de erros, não. É justamente o que parece perfeito demais para ser mentira. Gente, assim, ó, eu não sei se é da gente ou do ser humano em geral, mas a vontade, às vezes, de querer tirar vantagem em tudo, de falar assim: "Não, vou garantir isso aqui porque o preço tá maravilhoso", tudo
todo mundo quer comprar algo abaixo do valor de mercado. Se até seja para revender e, enfim, né, comprar mais barato para vender mais caro, ou até para próprio uso, tanto que existe, né, carros aí de leilão que o valor às vezes é 20, 30% abaixo do valor de mercado. Então se o carro vale 50.000, às vezes ele está anunciado a 35, 38, 40, e a gente sabe que funciona assim. Agora, você simplesmente fazer uma transferência, né, para uma outra pessoa que você não conhece, simplesmente porque você tá ali e essas pessoas sabem brincar com as emoções de uma forma muito grande, tá. Porque aqui é o seguinte, o cara chegou pra ele e acionou basicamente existe um gatilho, né, que é o gatilho da escassez, que você fica meio que pensando: "É minha última chance, minha última oportunidade, eu tenho que fazer aquilo". Aí o cara vai lá e fala: "Não, se você não demonstrar interesse agora, eu vendo o carro". E aí você encontra o carro que você queria, do jeito que você queria, na proporção que você quer, num preço melhor do que o que você gostaria e estava preparado para pagar, você vai ficar naquela aquela ânsia e tudo mais. E assim, a vontade de fazer é enorme, mas não pode, cara. Não pode, não pode, não pode. E aqui é complicado, não pode. E vamos para mais um relato. Aluguei o apartamento dos meus sonhos e só descobri o golpe quando o caminhão da mudança chegou. Meu nome é Juliana, tenho 29 anos e durante quase 6 meses, meu marido e eu procurávamos um apartamento para poder alugar. Nós tínhamos acabado de descobrir que eu estava grávida e o apartamento onde morávamos era pequeno demais. O quarto que seria do bebê mal cabia um berço, então decidimos procurar um lugar maior antes que a barriga começasse a crescer. Quem já passou por isso sabe como é difícil encontrar um imóvel que tenha um preço justo, bem localizado e ainda esteja em boas condições. Sempre tinha algum problema. Ou era muito caro, ou ficava longe demais do trabalho, ou precisava de algum tipo de reforma enorme. Quando já estava quase desistindo, encontrei um anúncio que parecia perfeito. Era um apartamento lindo, 3 quartos, varanda, 2 vagas de garagem, área de lazer completa, tudo exatamente como sonhávamos. O aluguel era um pouco abaixo dos imóveis parecidos, mas nada absurdo a ponto de levantar suspeitas. Entrei em contato imediatamente. Quem respondeu foi um homem que se apresentou como corretor. Muito educado, explicou que o proprietário havia sido transferido para outra cidade e precisava alugar o imóvel rapidamente para não deixá-lo vazio. No dia seguinte, marcamos uma visita. Quando chegamos ao condomínio, tudo parecia absolutamente normal. O corretor nos esperava na portaria, cumprimentou os funcionários pelo nome, conversou com o porteiro, pegou a chave e subimos juntos. Aquilo aumentou ainda mais a nossa confiança. Se ele tinha acesso ao prédio e as chaves, por que desconfiar? Assim que entramos no apartamento, nos apaixonamos. A vista era linda, os armários eram planejados, a cozinha era impecável, até o quarto que imaginávamos para o nosso filho parecia pronto. Meu marido olhou para mim e sorriu. Naquele momento, nós já sabíamos que aquele era o apartamento. Antes de irmos embora, perguntamos como funcionaria a documentação. Foi então que o corretor fez um comentário que hoje percebo ter sido totalmente calculado. Ele disse que havia outras 2 famílias interessadas e que o proprietário costumava fechar negócio com quem entregasse o primeiro valor da caução. Segundo ele, não existia nenhuma obrigação, mas quem pagasse primeiro teria prioridade. Saímos dali conversando no carro. Meu marido queria esperar mais um dia ou dois para poder pensar. Eu tinha medo de perder o apartamento. No fim das contas, o meu medo falou mais alto. Naquela mesma tarde, fizemos uma transferência de quase R$ 12.000 referente ao calção e ao primeiro aluguel. O corretor agradeceu, mandou recibo, disse que o contrato seria assinado na semana seguinte e que poderíamos fazer a mudança no sábado. Passamos os dias seguintes extremamente felizes. Compramos cortinas novas, encomendamos móveis para o quarto do bebê, contratamos caminhão da mudança. Até minha mãe ajudou a embalar as caixas. Parecia o começo de uma fase maravilhosa na nossa vida. No sábado nós acordamos cedo, o caminhão chegou, carregamos tudo. Depois de quase 2 horas de viagem, finalmente estacionamos em frente ao condomínio. Enquanto os carregadores desciam os primeiros móveis, fui até a portaria avisar que a mudança tinha chegado. O porteiro olhou para mim com uma expressão estranha, perguntou meu nome, e depois perguntou o número do apartamento. Quando respondi, ele abaixou a cabeça. Achei que existia algum problema com a autorização. Foi então que ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Moça, vocês também caíram naquele golpe? Na hora eu achei que ele estivesse brincando. Expliquei que tinha alugado o apartamento com o corretor. Mostrei o contato, os comprovantes. Ele respirou fundo e chamou o síndico. Foi ali que descobrimos toda a verdade. O verdadeiro proprietário nunca tinha colocado aquele imóvel para alugar. Na realidade, ele morava em outra cidade e deixava as chaves com uma imobiliária apenas para visitas de venda. O golpista se passava por interessado, agendava uma visita, fotografava todos os cômodos, copiava as informações e dias depois anunciava o apartamento como se fosse dele. O pior de tudo é que ele levava as vítimas para visitar o imóvel usando uma desculpa qualquer para conseguir entrar novamente. Depois desaparecia assim que recebia o dinheiro. Segundo o síndico, nós éramos a quarta família enganada em menos de 2 meses.
Naquele momento, senti minhas pernas tremerem. Olhei para o caminhão cheio da nossa mudança, olhei para o meu marido e começou a chorar. Não era só o dinheiro. Nós já tínhamos entregue o apartamento antigo, não tínhamos para onde voltar. Passamos quase uma semana dormindo na casa da minha mãe enquanto tentávamos resolver aquela situação. Registramos o boletim de ocorrência, entregamos todas as conversas, comprovantes e documentos. Infelizmente, o golpista nunca foi encontrado. Além do dinheiro perdido, tivemos que pagar novamente outra caução quando conseguimos finalmente alugar um apartamento de verdade. Foi um prejuízo enorme no momento em que mais precisávamos economizar para a chegada do nosso filho. Hoje, sempre que eu vejo alguém dizendo que encontrou o apartamento perfeito, a primeira coisa que eu faço é pedir para conferir toda a documentação, falar diretamente com o proprietário ou com uma imobiliária conhecida, porque eu aprendi da pior forma possível que às vezes o imóvel existe. As chaves também existem, a visita acontece e mesmo assim, tudo não passa de um golpe. Eu vou dizer para vocês com toda certeza, tá? Eu tomaria esse golpe aqui. Não tem como você não. Tipo assim, o cara tá dentro do imóvel. E assim, ó, eu fui visitar um imóvel há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, e a chave também ficava na portaria. Assim, eu acho que o dono do imóvel deixava a chave na portaria para quando chegasse o corretor ele ir lá e mostrar, né, e tudo mais. Mas assim, às vezes o cara ia falar: "Não, eu sou da imobiliária tal", porque os caras conseguem saber. "Eu sou da imobiliária tal e tô aqui para poder pegar a chave do imóvel, né, me mandaram vir aqui hoje, então, você pode me dar a chave, por favor, para poder mostrar o apartamento?". Pronto, basicamente assim. E se a chave realmente fica na portaria, como foi o caso que eu realmente fui no imóvel, visitei um imóvel lá, era com corretor de verdade, tá? Um corretor fez o anúncio, ele mostrou todo o imóvel e tudo mais. E assim, eu cairia. Porque assim, ó, na minha mente eu vou realmente estar fazendo transferência, achando que eu estou fazendo transferência realmente pro corretor. Ou pro proprietário, pro dono, não sei. Né? Eu já aluguei um imóvel e é burocrático, é mais chato, tem muito papel para assinar e tudo mais. E assim, às vezes você passa por uma situação como essa e não, realmente não tem como eu dizer para você assim, não, aqui você. Pode, até um advogado poderia cair numa dessa aqui. Porque o cara ia pensar, não, tudo bem, tem que alugar, eu pago aqui. O cara tá no imóvel. Isso não tem como você discutir sobre, tá? O cara tá no imóvel. Se o cara tá no imóvel, você vai pressupor o quê? Se o cara tem a chave e conhece todo mundo na portaria, todo mundo no condomínio, ele é dali. Sua desconfiança baixa na hora. Não tem jeito, não tem jeito. Temos aqui agora o quarto relato. A moça da central do banco sabia tudo sobre mim, e eu mesmo transferi todas as minhas economias para um golpista. Meu nome é Carlos, tenho 48 anos e sempre fui aquele tipo de pessoa que vivia alertando os outros sobre golpes. Quando vi uma reportagem na televisão, dizia para minha esposa que jamais cairia numa situação como aquela. Afinal, eu nunca clicava em links estranhos, não passava senha para ninguém e desconfiava de qualquer ligação desconhecida. O problema é que eu descobri que golpistas evoluíram muito. Hoje eles não tentam convencer você de qualquer jeito. Eles fazem você acreditar que está falando com alguém que realmente quer te proteger. Tudo aconteceu na quarta-feira, pouco depois das 10 da manhã. Meu celular tocou e apareceu um número oficial do banco, onde eu tenho conta há mais de 15 anos. Na hora, nem estranhei. Atendi normalmente. No outro lado da linha, uma mulher que se apresentou como funcionária da central de segurança. Ela falou meu nome completo, depois confirmou minha data de nascimento, depois perguntou se eu havia acabado de tentar fazer uma compra de quase R$ 8.000 em uma loja de eletrônicos de outro estado. Respondi imediatamente que não. Aí ela me disse que imaginava que fosse uma fraude. Naquele momento comecei a ficar preocupado. Então ela pediu que eu aguardasse alguns segundos enquanto verificava outras movimentações suspeitas. Quando voltou a ligação, disse que existiam mais duas tentativas de compra sendo processadas. Confesso que comecei a entrar em pânico. Meu primeiro pensamento foi que tinham clonado meu cartão. Perguntei o que eu precisava fazer. Ela respondeu com muita calma, como alguém acostumado a resolver aquele tipo de problema. Disse que o banco iria bloquear temporariamente todas as minhas contas para impedir novas transações. Enquanto isso, precisaria confirmar alguns dados. Ela sabia meu endereço, meu CPF, sabia os 4 últimos dígitos do meu cartão, sabia até qual tinha sido minha última compra no mercado. Aquilo acabou com qualquer desconfiança que eu pudesse ter. Na minha cabeça, só alguém do banco teria acesso a tantas informações. Depois de alguns minutos, ela disse que havia identificado no sistema que minha conta também poderia estar sendo comprometida. Segundo ela, existia um procedimento interno de segurança para proteger o saldo dos clientes enquanto a investigação era realizada. Ela explicou que o dinheiro seria transferido para uma conta de proteção temporariamente do próprio banco e assim que fosse resolvido, voltaria automaticamente para minha conta. Eu nunca tinha ouvido falar naquele procedimento, mas também nunca tinha passado por uma situação parecida. Perguntei se realmente era necessário. Ela respondeu que sim, disse que se os responsáveis tivessem acesso à minha conta, poderiam limpar todo o saldo em minutos. Então, naquele momento, meu coração disparou. Eu praticamente tinha todas as minhas economias da família naquela conta. Era o dinheiro que minha esposa e eu estávamos guardando havia anos para poder reformar nossa casa. Enquanto ela falava comigo, recebi a notificação no celular. Era uma tentativa de compra recusada. Aquilo me desesperou mais ainda. Hoje eu sei que aquela notificação provavelmente fazia parte do golpe, mas naquele momento só serviu para me convencer de que a atendente estava falando a verdade. Ela pediu para que eu acessasse o aplicativo do banco,
e foi me orientando passo a passo. Dizia exatamente onde eu deveria clicar e em nenhum momento pedi minha senha. Por isso achei que tudo fosse seguro. No fim do procedimento, ela informou os dados da tal conta de proteção. Disse que o valor ficaria bloqueado por segurança e retornaria automaticamente em até 2 horas. Sem pensar muito, fiz a transferência. Ela agradeceu pela colaboração, disse que o banco entraria em contato comigo assim que a análise fosse concluída e encerrou a ligação. Eu respirei aliviado. Cheguei até a comentar com minha esposa que, apesar do susto, o banco tinha sido muito eficiente. Cerca de 1 hora depois, resolvi entrar no aplicativo para acompanhar a movimentação. Não havia nenhuma informação sobre análise de segurança. Achei muito estranho. Foi então que decidi ligar para a gerente da minha agência. Assim que expliquei o que havia acontecido, ela me interrompeu antes mesmo de eu terminar e perguntou uma coisa: o senhor fez alguma transferência durante essa ligação? E quando respondi que sim, o silêncio do outro lado já dizia tudo. Ela respirou fundo e falou: Seu Carlos, o banco nunca pede esse tipo de transferência. Naquele instante senti um vazio enorme. Corri imediatamente para a agência. Tentaram bloquear o valor, ligaram para o setor antifraude, registraram todas as minhas informações. Mas já era tarde. O dinheiro tinha sido distribuído em várias contas diferentes em poucos minutos depois que enviei. Saí da agência completamente sem chão. Passei dias sem conseguir dormir. O pior não era nem o dinheiro perdido, era a culpa. Eu ficava repetindo para mim mesmo que eu deveria ter percebido, que deveria ter desligado, que bastava ter ligado diretamente para o banco antes de fazer qualquer coisa. Mas quando você está dentro da situação, tudo parece fazer sentido. Hoje eu continuo usando o mesmo banco, mas toda vez que recebo uma ligação dizendo ser da central de segurança, desligo imediatamente e ligo eu mesmo para os números oficiais. Perdi uma quantia enorme para aprender essa lição. E sinceramente, espero que ninguém precise aprender da mesma forma que eu. Rapaz, isso é muito, muito comum. Na maioria das vezes, e assim, é bom deixar isso claro, tá? O banco normalmente não liga para ninguém. É uma realidade. O banco não liga. E quando o banco liga, é para te oferecer alguma coisa. Por exemplo, você quer fazer um consórcio. Ah, você quer fazer, sei lá, um financiamento. Tem um valor pré-aprovado para você de financiamento. Então, assim, ó, o banco quando liga é para isso, para você comprar algo dentro do banco. Não é para você fazer algum tipo de transferência, algo nesse sentido. Então, assim, é bom uma vez, assim, a cada, sei lá, 6 meses, você ir na agência, descobrir quem é a sua gerente ou o seu gerente, saber que pegar o contato para uma emergência, pegar o contato, às vezes, até daquele setor ali, porque, assim, se for emergência, tem setor que são 24 horas, e aí você vai saber. E esse golpe normalmente acontece muito com idoso, cara. Muito com idoso, porque às vezes o idoso não vai saber entender que aquela situação ali vai ou não acontecer, se realmente é um golpe ou não. Ele vai ficar desesperado. Às vezes ele ganha uma aposentadoria por mês, a aposentadoria do salário mínimo. Ele sabe que se perder aquele salário ali, às vezes não consegue comprar os remédios, não consegue viver a vida dele, às vezes pagar o aluguel, enfim. E você ter alguém é bom você sempre, se você é mais velho aqui e assiste esse vídeo, ou seu pai, sua mãe, enfim, também já passou por isso, minha avó já passou por isso, só que no caso foi uma ligação dizendo que tipo, tinham pego minha tia e que ela precisava transferir um valor para poder liberar minha tia, sabe, como se fosse, então eu só não vou dizer a palavra aqui, mas como se fosse isso. Então, mas minha avó não fez nada. Não fe E era realmente uma voz muito parecida com a de minha tia. Minha avó ficou desesperada, mas ela não sabia fazer. Não sabia transferir, não sabia fazer nada disso. E aí depois que ligou pro meu pai e tudo mais, aí conseguiram, né, entender que a situação era realmente um golpe. Mas isso é muito sério, gente, muito sério. Então, se você tem pai, mãe, tio, avô, que não sabe como é que funciona isso, fale que as coisas são assim, tá? Banco não vai ligar para você, pelo menos não para falar: "Ah, não, aconteceu uma coisa aqui com sua conta automaticamente". E o que o banco pode fazer é, você recebeu um dinheiro, ele fala: "Não, eu tenho um negócio aqui para você investir melhor", não é porque eles ganham com isso. Então, quando você compra sei lá, um seguro de vida, um sei lá, um seguro para o seu carro, um financiamento de casa, de carro, eles querem fazer de todas as formas para poder facilitar isso, porque sabem que fazendo dessa forma, eles vão conseguir, segurar você mais tempo no banco, né, ter você ali como cliente. Então eles vão fazer isso, mas falar, né: "Ah, vamos transferir seu dinheiro aqui para o negócio de segurança, tá". Rapaz, eu nunca ouvi falar. Inclusive tem bancos que dizem lá, tá, "Não fazemos ligações para clientes". Então, saibam disso, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz. E vamos agora aqui para o relato número 5. Comprei um notebook pela internet, quando abri a caixa, encontrei um tijolo. Ah, esse daqui é muito comum, tá? Tem várias plataformas que isso acontece direto, várias. Eu não vou citar nomes aqui, né, para não ter nenhum problema, mas tem muitas plataformas que acontecem isso. Plataformas gigantescas.
Então temos aqui, ó. Meu nome é Felipe, tenho 24 anos e nunca fui de comprar por impulso. Sempre pesquiso muito antes de gastar dinheiro, principalmente quando é valor alto. Na época eu estava terminando a faculdade de engenharia e precisava urgentemente de um notebook melhor. O meu já travava até para abrir uma planilha simples. E como o trabalho de conclusão de curso estava chegando, eu sabia que não conseguiria terminar tudo naquele computador velho. Comecei a procurar um notebook usado, mas um em bom estado. Passei quase 2 semanas pesquisando, comparava preços, modelos, avaliações e vendedores. Foi então que encontrei um anúncio de uma plataforma muito conhecida. O notebook era exatamente o modelo que eu queria. O preço estava cerca de R$ 1.500 abaixo. Não era tão barato a ponto de parecer um golpe, apenas uma oportunidade. Entrei em contato. O vendedor respondeu rapidamente. Disse que era design gráfico, mas tinha comprado um notebook novo e precisava vender aquele para completar o pagamento da máquina mais moderna. Achei a explicação completamente normal. Começamos a conversar. Pedi fotos, ele mandou várias. Depois pedi um vídeo mostrando o notebook ligado, ele gravou na hora. Ligou o computador, abriu programas, mostrou o número de série, até colocou um papel com o meu nome do lado do notebook para provar que aquele vídeo era recente. Confesso que isso aumentou muito minha confiança. Mesmo assim, continuei desconfiado. Perguntei se ele poderia fazer uma chamada de vídeo e ele aceitou sem reclamar. Durante a ligação, mostrou todos os detalhes do equipamento. Mexeu na tela, abriu o teclado, mostrou que todas as teclas funcionavam normal, parecia extremamente transparente. Resolvi fechar o negócio. Como a conta seria pela plataforma, imaginei que estaria sendo protegido caso acontecesse alguma coisa. Efetuei o pagamento. No dia seguinte, ele me enviou uma mensagem dizendo que já havia postado o notebook. Inclusive, mandou uma fotografia da caixa sendo lacrada. Também enviou o código de rastreamento. Durante 3 dias acompanhei cada atualização de entrega. Quando finalmente apareceu o objeto saiu para entrega, fica igual criança esperando para de aniversário. Eu vou parar aqui só para dizer que eu, quando vejo essa mensagem, eu fico exatamente assim, tipo, é hoje, vai chegar, vai chegar. Imagina aí, quando chega, chega uma outra coisa totalmente aleatória. Assim que o carteiro chegou, assinei o recebimento. A caixa parecia perfeita, sem rasgos, sem amassos, sem sinais de violação. Levei tudo pra sala. Minha mãe até brincou comigo dizendo que eu parecia mais animado com aquele notebook do que quando comprei meu primeiro carro. Comecei a abrir a embalagem, primeiro saiu muito plástico bolha, depois uma espuma de proteção. Pensei comigo mesmo, esse vendedor realmente é bom, embalou muito bem. Mas, quando retirei a última camada, meu coração praticamente parou. No lugar do notebook havia um tijolo de construção. Um tijolo comum, enrolado cuidadosamente em várias voltas de plástico bolha para ficar com praticamente o mesmo peso do computador. Fiquei alguns segundos olhando para aquilo sem acreditar. Minha mãe achou que fosse algum tipo de brincadeira. Eu também queria acreditar nisso. Corri para o computador e tentei falar com o vendedor. Nenhuma resposta. Enviei outra mensagem? Nada. Poucos minutos depois, o perfil dele tinha simplesmente desaparecido da plataforma. Abriu a reclamação imediatamente. Enviei fotografias, vídeos, expliquei toda a situação. Achei que resolveriam rapidamente. Afinal, eu tinha filmado a abertura da caixa justamente por segurança. Mas o processo foi muito mais demorado do que imaginei. Durante semanas fiquei trocando mensagens com a plataforma, transportadora e setor de análise. Cada um dizia que precisava verificar em que momento a troca tinha acontecido. Enquanto isso, meu TCC continuava parado. No fim das contas, precisei pedir dinheiro emprestado ao meu pai para comprar outro notebook. Só quase 3 meses depois, a plataforma concluiu a investigação e devolveu meu dinheiro. Mesmo assim, o prejuízo emocional foi enorme. Até hoje, sempre que compro qualquer produto caro pela internet, filmo desde o momento em que o entregador chega até a abertura completa da embalagem. Muita gente acha exagero, eu também achava. Até o dia que eu paguei por um notebook de última geração e recebi um tijolo. Isso daqui é muito importante o que ele fez, tá? Sempre que vocês receberem alguma coisa que for um pouco mais caro do que o comum, por exemplo, sei lá, passou de R$ 500, filme a entrega. Filme, porque às vezes você vai lá e fala, não vou filmar não, besteira e tudo mais. E assim, ó, filme, ou principalmente a abertura da caixa, tá? Mostra assim, ó, tudo lacrado aqui, eu vou abrir aqui agora, ou recebi aqui agora o produto, vou abrir. Porque assim, ó, se você não filma isso daí, para você mostrar que não foi você que botou o tijolo lá dentro e realmente recebeu o notebook e botou um tijolo lá dentro, aí é uma burocracia enorme, gente. É uma burocracia enorme. Esse daqui, o prejuízo, na verdade, ficou para a plataforma, né, que provavelmente segura, mas tem muita gente que inclusive tem vários relatos nas redes vizinhas aí, de muita gente que pega o produto, filma uma parte dele, mas não filma todo, ou às vezes até filma todo também e não consegue pegar o valor de volta, mesmo tomando um golpe. Já vi gente comprando um iPhone e chegar sei lá, um tijolo, ou uma barra sei lá, de ferro, às vezes, no lugar, só para poder ter o peso ali daquilo ali também. E assim, ó, não pegou o dinheiro de volta. Tomou prejuízo mesmo, perdeu, tomou prejuízo, às vezes processa a plataforma e ó, pense que assim, ó, a justiça ainda é uma justiça complicada. Então, se você pega um produto e esse produto custou 2, 3, 4, 5, 10 mil reais para você,
e você vai processar para poder reaver esse dinheiro, saiba que a gente está falando que você provavelmente vai ter que fazer que nem ele, comprar novamente esse algo, porque o tempo que vai levar, e você nem sabe se vai ganhar, o tempo que vai levar para você realmente ganhar esse processo é muito extenso, gente. É muito extenso. É muito extenso. A gente tá falando aqui, às vezes, de 8 anos, 6 anos, 5 anos. E se não continuar recorrendo, é burocrático, é burocrático. Então, tome muito cuidado quando você comprar determinadas plataformas. Muito cuidado. E vamos agora para o último relato que temos aqui, ó. Fui vender minha bicicleta e saí devendo mais de 6 mil reais. Meu nome é Eduardo, tenho 43 anos e pratico ciclismo desde a adolescência. Há alguns anos comprei uma bicicleta de trilha que sempre foi meu xodó. Era daquelas que eu lavava depois de cada pedal, fazia manutenção antes mesmo de apresentar qualquer problema e guardava dentro de casa. Só resolvi vendê-la porque havia decidido comprar um modelo mais novo e precisava levantar parte do dinheiro. Anunciei a minha bicicleta em um site bastante conhecido. Coloquei fotos, expliquei que as peças eram originais, informei até as revisões que haviam sido feitas. Nos primeiros dias apareceram várias propostas absurdas, gente querendo trocar por moto velha, televisão ou oferecendo menos da metade do valor. Quase desisti do anúncio, até que um rapaz entrou em contato. Ele parecia extremamente educado. Disse que também praticava ciclismo e que procurava exatamente aquele modelo. Conversamos durante quase 2 dias. Ele fazia perguntas muito específicas sobre câmbio, suspensão, freios e rodas. Era o tipo de pergunta que só alguém que realmente entende de bicicleta faria. Por isso comecei a confiar nele. Marcamos um encontro em frente ao shopping da cidade durante uma tarde. Levei a bicicleta. Ele chegou no horário combinado, olhou cada detalhe com bastante calma, testou os freios, deu uma pequena volta no estacionamento. No final, apertou minha mão e disse: Fechado, vou ficar com ela. Fiquei muito feliz. Achei que finalmente o negócio tinha dado certo. Quando perguntei como seria a forma de pagamento, ele respondeu que faria no cartão de crédito. Confesso que estranhei um pouco, mas ele explicou que tinha limite disponível e preferia parcelar. Disse que trabalhava como representante comercial e carregava uma maquininha própria justamente porque alguns clientes também compravam equipamentos usados dessa forma. Aquilo pareceu totalmente plausível. Ele pegou uma maquininha pequena na mochila, digitou algumas informações e depois virou a tela para mim. O visor estava um pouco escuro por causa do sol. Ele explicou que bastava aproximar o meu cartão e digitar a senha. Assim que fiz isso, a maquininha emitiu um aviso de erro. Ele olhou para a tela e comentou: Que estranho, acho que a internet caiu. Tentou novamente, mais uma vez apareceu o erro. Comecei a ficar impaciente. Ele pediu desculpas o tempo todo. Ele disse que aquele equipamento era antigo e travava de vez em quando. Na terceira tentativa, a maquininha finalmente imprimiu o comprovante. Ele sorriu e disse: Agora foi. Olhei rapidamente para o papel. Confesso que nem consegui ler direito porque a impressão estava bem apagada. Como ele parecia tranquilo e a maquininha parecia ter emitido o comprovante, imaginei que tivesse sido resolvido. Entreguei a bicicleta. Ele colocou no suporte do carro, agradeceu pela negociação e foi embora. Voltei para casa satisfeito. Achei que no máximo o valor apareceria no meu cartão ou na conta no dia seguinte. Naquela noite, nem conferi o aplicativo do banco. No outro dia de manhã, enquanto tomava café, resolvi verificar o pagamento se já tinha sido processado. Foi aí que meu mundo desabou. Não existia nenhum recebimento. Pelo contrário, havia 3 compras aprovadas no meu próprio cartão. A primeira de mais de 2.000, a segunda de quase 2.500 e a terceira de mais de 1.800. Demorei alguns segundos para entender o que estava olhando. Depois a ficha caiu. Eu não tinha recebido dinheiro nenhum. Na verdade, eu havia autorizado 3 cobranças diferentes no meu próprio cartão de crédito. Corri imediatamente para ligar para o banco e contei tudo. A atendente perguntou se eu mesmo tinha digitado a senha nas 3 tentativas. Respondi que sim. Ela então explicou como as operações haviam sido autorizadas com senha, seria muito difícil cancelar as transações. Naquele instante eu percebi o tamanho do prejuízo. Além de perder a bicicleta avaliada em quase 6 mil reais, eu ainda teria que pagar as compras que, sem perceber, autorizei durante o golpe. Registrei o boletim de ocorrência, entreguei as conversas, as imagens das câmeras do shopping, tudo que eu tinha. Meses depois, a polícia conseguiu identificar um grupo especializado nesse tipo de golpe. Descobriram que eles alteravam a configuração da maquininha para esconder o valor verdadeiro da cobrança. Como a tela ficava escura por causa do brilho do sol e o comprador conversava o tempo todo para distrair a vítima, quase ninguém conferiu o valor antes de digitar a senha. Infelizmente, minha bicicleta nunca foi recuperada. Consegui reverter apenas parte das compras depois de uma longa disputa com a operadora do cartão. Até hoje, quando alguém me pede para poder passar um cartão em uma maquininha, eu seguro o equipamento, aumento o brilho da tela e confiro cada número antes de digitar qualquer senha. Pode parecer excesso de cuidado, mas eu aprendi da pior forma que um simples segundo de distração foi o suficiente para poder perder minha bicicleta e ainda sair devendo. Cara, eu, assim, não vou mentir para vocês, tá? Eu achei muito estranho ele estar vendendo algo. Tudo bem que às vezes. Vou até olhar a idade dele aqui novamente, gente. Porque, assim, eu espero isso de uma pessoa mais velha. É, ele tem 43 anos, né? Às vezes não conhece tanto, porque o normal é quem passa o cartão é quem. Olha lá.
quem passa o cartão normalmente é quem está comprando algo. Ou seja, se você passa o seu cartão em uma maquininha, você tem que estar comprando alguma coisa. Ou seja, se o ideal seria se fosse uma maquininha dele, para o cara botar o cartão dele. Então eu achei muito estranho isso aqui, realmente me impressionou, mas da mesma forma, é como eu sempre digo, né, a pessoa que aplica o golpe, ela sabe exatamente qual é o modelo de vítima dessa pessoa. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que faz ciclismo, vai ter uma idade mais avançada e não sabe tanto de tecnologia. Talvez nesse caso aqui, né, pelo menos. Então, seja uma pessoa que não conheça tanto assim de internet, de banco, de transferência, de pagamento, e aí terminou caindo numa situação muito crítica, né, gente? Você imagina você perder uma bicicleta de quase 5, 6 mil reais e ainda ter um monte aqui de dívida de quase 6 mil reais também, mais de 6 mil na verdade, né, pelo que eu calculei aqui. E você ainda tem o banco, né, para poder disputar com o banco, porque o banco não vai querer assumir se você botou a senha, o banco não vai querer assumir. Inclusive, tem um relato para contar para vocês de um familiar próximo nosso, que é o quê? Basicamente, ele foi tirar dinheiro, né, no caixa rápido, 24 horas, e aí pegou, botou o cartão dele lá e tudo mais. Quando estava saindo, chegou alguém lá, um cara lá, e falou assim: "Não, ó, tá aqui, ó, caiu esse papelzinho aqui". Aí ele olhou lá o papelzinho, eu não me lembro basicamente o que é que tinha no papel, mas era um papelzinho como se fosse de agência, dizendo tipo assim, sabe quando você termina de tirar dinheiro e sai um papelzinho um impresso? Aí ele foi lá e colocou assim: "Não, o senhor tem que colocar o cartão de novo, não sei o quê, eu vou ajudar o senhor", porque já é idoso. "Vou ajudar o senhor". E aí foi lá ajudar, nessa daí ele pegou o car viu a senha, digitando a senha no caixa rápido e tudo mais, e trocou os cartões. O cartão que era dessa pessoa, no caso do nosso familiar, e com um outro cartão de uma outra pessoa. Aí o resultado, ele passou várias com já que já tinha a senha, né, que foi digitada, ele passou várias compras no débito, não foi nem no crédito, no débito, com a senha na maquininha própria e, ficou por isso mesmo. O banco não pegou, tomou um prejuízo, foi quase R$ 1.000 de prejuízo, ou foi um pouco mais de R$ 1.000 de prejuízo. E assim, golpes, cara, golpes que acontecem. Eu já tomei um golpe também, um golpe onde o cara basicamente disse é um cara que eu conhecia, acho que eu já contei isso aqui, um cara que eu conhecia disse no Instagram que estava vendendo as coisas porque estava se mudando para outro país e tudo mais. Um amigo, na verdade, dele estava se mudando para outro país, estava vendendo várias coisas. E como eu conhecia há pouco tempo, não era muito tempo e tudo mais, mas eu falei, pô, tem algumas coisas tão legais, né? Tô me mudando rápido, né? Porque tenho que ir para outro país e por aí vai. Tá. Aí tinha um ar-condicionado lá, um ar-condicionado aqui na minha cidade, um ar-condicionado hoje usado é uns R$ 1.000, R$ 1.200. E um amigo de meu pai queria um ar-condicionado. Eu fui lá e falei, ó, pai, tá aqui, eu tenho esse ar-condicionado aqui, tá por 800, não, compra aí. Eu fui lá e, resultado, tinham hackeado o Instagram desse meu colega e eu tomei um golpe. Eu cobri esse valor, eu dei a meu pai os R$ 800 de volta, porque não fazia sentido ele tomar um golpe pelo que eu indiquei, mas fiquei com prejuízo, R$ 800 inclusive. Mas assim, a situação é séria, cara. A situação é séria, então tomem cuidado, porque muitas vezes, assim, em golpes como esse, vocês vão ficar com prejuízo. E o banco não vai conseguir, às vezes, segurar. O máximo que pode ser, às vezes, no crédito, quando ele quer ajudar. Mas assim, o banco não vai segurar, às vezes a polícia não vai achar mais, porque, querendo ou não, já transferiu para milhões de contas diferentes. E a situação é crítica. Então tomem cuidado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem aqui, comenta e se inscreva aqui no canal, por favor, para a gente poder evoluir cada vez mais. Então, um abraço.